Resta o descontentamento. Na opinião pública desta manhã de terça-feira analisamos a situação dos enfermeiros portugueses e queremos saber o que pensam os telespectadores da SIC Notícias das remunerações destes profissionais de saúde. Concorda com a subcontratação nesta área? Os baixos salários que estão a ser oferecidos aos enfermeiros podem pôr em causa a qualidade dos serviços de saúde que são prestados aos portugueses? Aguardamos pelas respostas através dos números que já conhece, 21416-1147 ou 21416-1148. Também pode enviar uma mensagem por correio eletrónico para opiniãopublica@sic.pt ou deixar um comentário no site do programa em sicnoticias.sap.pt/opinião pública. No inquérito telefónico desta manhã, de terça-feira, perguntamos se acha que os enfermeiros devem ser subcontratados. Se a resposta for sim, o número é o 760-300-381. Se tiver opinião contrária, pode ligar o 760-300-382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. É convidado do Opinião Pública desta manhã o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Germano Couto. Bom dia. Obrigada pela presença nesta Opinião Pública. A Administração Regional de Saúde rejeita responsabilidades, como já ouvimos, na fixação deste valor. As empresas, por sua vez, dizem que se trata de opções do Governo. Afinal, de quem é a responsabilidade nos valores que são oferecidos aos enfermeiros portugueses? Bem, primeiro de tudo, gostaria de lamentar todo este mal-estar que existe na saúde em Portugal e que se reflete, acima de tudo, também na classe de enfermagem. Realmente, os enfermeiros são um dos pilares do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde português, como dizem os políticos, mas isso não passa de teoria, porque na prática vê-se bem que há uma falta de respeito enorme para com os enfermeiros, que são o grosso dos profissionais que prestam cuidados de saúde em Portugal. Convém que isto fique saliente, é que os enfermeiros são quem presta a grande quantidade de cuidados de saúde em Portugal. E, portanto, de quem é a responsabilidade, em última análise, é do Governo. Ponto final. Porque é o Governo que delinea os critérios de contratação dos enfermeiros. E aqui o que está em causa é que os enfermeiros estão a ser contratados para o serviço público e não para um serviço privado. E, como tal, tem que haver o cuidado do tratamento igual para funções iguais. E nós sabemos que na função pública existe uma lei que é a Lei da Igualdade. Para trabalho igual, remuneração igual. E não é isso que está a acontecer. E não é isso que está a acontecer. Portanto, neste momento há um lavar de mãos como Pilatos, quer da parte das empresas, quer da parte da ARS Lisboa e Valtejo. Mas a ARS Lisboa e Valtejo tem a sua responsabilidade também, porque é uma entidade que está dependente do Estado, portanto é uma entidade com poderes delegados do Estado e, como tal, deve ser responsabilizada por este atentado à dignidade dos enfermeiros. Eu lembro que, neste momento, o mínimo de sobrevivência condigna está em causa. Os enfermeiros estão, neste momento, com um valor de remuneratório abaixo do ordenado mínimo e até diria mesmo abaixo do rendimento social de inserção. É ridículo. Só num país como este é que nós vivemos isto. E tem conhecimento de casos semelhantes, além do que se passa em centros de saúde de Lisboa e Valtejo? Um pouco por todo o país. Quer na área pública, quer na área privada, quer na área social. Na área privada também? Também. Mas o preocupa-me todas, mas neste caso em especial, por ser público. Porque existe uma violação realmente atroz dos direitos mínimos de cidadania. E, portanto, os enfermeiros, como disse ainda há pouco na peça uma colega, não andaram realmente a fazer uma licenciatura, são profissionais altamente diferenciados, têm nas suas mãos o bem-estar da população, a diferença entre a vida e a morte, o bem-estar ou o mal-estar, e neste momento estarem a ser tratados, porque há uma falta de planeamento estratégico entre a formação e a contratualização de acordo com as necessidades da população. E estes valores também acontecem, são oferecidos, porque há ou não o excesso de licenciados em enfermagem? Repare, há um excesso de licenciados em enfermagem neste momento em Portugal, e daí a imigração em massa, porque não há a contratação dos enfermeiros de acordo com as necessidades que existem à população. As necessidades de cuidados de enfermagem são evidentes. Relatórios, quer internos de organismos do Estado,
quer externos, como por exemplo a OMS, dizem-nos que há uma necessidade mínima de enfermeiros em cuidados de saúde primários, por exemplo, de um enfermeiro para cada 1.200 utentes. E o que acontece em Portugal? E o que acontece é que nós temos, por exemplo, em Lisboa e Vale do Tejo, um enfermeiro para 2.000 ou 2.200 utentes. Nos hospitais passa-se a mesma coisa. Nas unidades de cuidados continuados passa-se exatamente igual. Ou seja, há um aproveitamento da falta de enfermeiros, da substituição muitas vezes de enfermeiros por outros profissionais que não enfermeiros, e isto faz com que as populações não estejam a obter o direito que têm à saúde, nem o direito a qualidade, colocando em causa a qualidade e a segurança do cidadão, acima de tudo. Porque não há uma estabilidade no desempenho das suas funções. Eu recordo que a enfermagem não pode ser feita à peça. A enfermagem é personalizada. É uma profissão que se estabelece uma relação com o próximo, com a pessoa. E, portanto, isto não é vender maçãs ou peras. Isto é tratar pessoas. E como pessoas que tratamos, tem que haver uma estabilidade no emprego. E, portanto, não é possível os enfermeiros serem prestadores de serviços. Essa estabilidade não existe atualmente? Com certeza que não. Na maior parte dos casos, com certeza que não. Até porque o que se está a verificar neste momento é que cada vez mais há recurso a esta exploração. Eu recordo que se um enfermeiro, se querem que realmente a saúde em Portugal se desenvolva, que haja um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente, ou seja, com menos custos, temos que apostar nos profissionais de saúde, temos que apostar mais na enfermagem, porque nós estamos a ter rácios, por exemplo, relação médico-enfermeiro ou enfermeiro-utente, muito abaixo do que são as orientações emanadas, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde ou pela OCDE. Ora, Portugal está a recuar. E temos excelentes indicadores neste momento que são, no fundo, resultado do investimento que se fez ao longo de décadas e que podem ser colocados em causa por medidas restritivas do ponto de vista orçamental ou então por ingerência. Ingerência política ou ingerência na gestão. É isso que está a acontecer. Eu admiro-me e espero sinceramente que o Ministro da Saúde tenha uma atitude incisiva neste caso específico, mas não apenas neste, em todos. Responsabilize quem deve responsabilizar, porque isto é ingerência. Não podem agora lavar as mãos e dizerem que a responsabilidade é das empresas. Não. Há um mínimo de respeito e as populações reconhecem os enfermeiros. Eu recordo que a enfermagem e os enfermeiros foram considerados por um estudo europeu recente a terceira profissão em que os portugueses mais confiam, sendo que é a primeira da área da saúde. Isto quer dizer alguma coisa. Vamos ouvir o que os telespectadores da SIC Notícias têm a dizer sobre esta polémica que está a envolver os enfermeiros portugueses com esta subcontratação através de empresas que contratam estes enfermeiros e cujo valor final que chega a estes profissionais é cerca de 4 euros por hora. Vamos começar por ouvir Rui Oliveira, está a ver-nos em Alcobaça. Bom dia. Muito bom dia. E também para o Dr. Germano Couto. Doutor, há aqui uma questão que eu gostaria de lembrar, que não é falada, que o senhor não frisou, que é o facto de o senhor da ARS ter dito justamente o que eu aqui escrevi. Temos que adjudicar pelo preço mais baixo. Ele falou nisto, temos que adjudicar pelo preço mais baixo. O que ele não disse é que estava a falar de pessoas, adjudicar pessoas. O que ele não disse é que está a falar de pessoas que vão cuidar de outras pessoas. O que ele não disse é que está a falar da contratação de pessoas para tratar da dignidade do cidadão no seu direito constitucional à saúde, nas suas melhores condições. E ninguém fala disto. O senhor da ARS tem aquele sorriso perfeitamente ridículo e diz: temos que adjudicar. Eu não estou a comprar farinha para uma comunidade, não estou a comprar automóveis para uma empresa, eu estou a falar de pessoas que vão tratar de mim quando eu for ao hospital. E se essas pessoas estão a ganhar dinheiro e chegarem ao dia 15, ao dia 13, ao dia 11, ao dia 12 e por vias dos gastos que têm que fazer para ir trabalhar, já não tiverem verba para subsistir, claro que as pessoas entram em depressão, entram em dificuldades e nada assegura que eu consiga estar a ser bem tratado por alguém que está também ela a precisar de ser ajudada. Portanto, estamos a falar aqui de uma componente que envolve toda uma estrutura nacional e que eu também chamo a atenção por isto, que não é falado. Eu não percebo porque não é falado, que é quando se diz que há desemprego e que as pessoas não querem trabalhar ou porque recebem o subsídio de desemprego, é preciso saber que, graças a este assalto que está a ser feito à economia, um assalto, não é uma crise, um assalto, o que acontece efetivamente é que diz que a pessoa que me recebe salário mínimo não quer trabalhar.
Feitas as contas, o salário mínimo pago brutos dá 22 euros por dia durante 22 dias. O que quer dizer que muitas pessoas com o que têm que sulcar, o que têm que gastar para sulcar para os seus empregos, e tanto para o aparelho produtivo nacional, chegam ao dia 20 e ao dia 22 e já não têm dinheiro para o fazer e, no entanto, estão a trabalhar. Ora, o que se coloca aqui não é só a questão dos enfermeiros, é a questão do povo português que não tem liderança, que não tem gente a considerá-los, e veja-se o que acontece quando, por exemplo, os portugueses imigram e são considerados os melhores trabalhadores do mundo. Por toda essa Europa são considerados. Estamos a falar de um problema não só dos enfermeiros, não chamem só isto de enfermeiros. Eu não aceito ser tratado por uma pessoa que está a viver em casa dos pais, que teve anos a estudar, e que todos os dias o pai lhe chama a atenção que não tem dinheiro para pagar a gasolina do seu carro, lhe chama a atenção que não tem dinheiro para carregar o telemóvel, por exemplo, ou para sair com os amigos e conviver em sociedade, que é muito importante, porque os enfermeiros, por exemplo, lidam com problemas gravíssimos durante o dia, com coisas que mexem com a emocionalidade, com o fator psíquico. Então isso vale 3,96 €. E termino com uma coisa muito gira. É que ainda esta manhã veio nas notícias dizer que houve uma gente que recebeu 158 milhões de euros em reformas indevidas. Mas há dias, Sr. Germano, não sei se o senhor ouviu, mas o Sr. Ministro da Saúde disse que 100 milhões de euros com a fraude dos medicamentos dava para construir muitos centros de saúde. Ora, o senhor veio dizer que a fraude dos medicamentos dá para construir muitos centros de saúde, mas não veio dizer que estes trafulhos receberam 158 milhões de euros, deviam ser presos e a senhora devia ser imputada a ajudar, por exemplo, a ter melhor serviço de saúde e logo melhores enfermeiros, porque enfermeiros felizes fazem pessoas com melhor saúde. Muito obrigado. Oliveira, muito obrigada pela participação e pelas reflexões que trouxe a este programa. Vamos avançar, ouvir mais opiniões. Maria da Conceição está a ver-nos em Lisboa, é reformada. Bom dia. Bom dia. Olha, eu primeiro queria dar os parabéns ao Dr. Germano e ao Sr. Rui Oliveira, que acabou de falar. São estas pessoas, e também à SIC Notícias, pelos maravilhosos programas que têm. São estas pessoas que dignificam Portugal e que fazem sentir-me orgulhosa de ser portuguesa. Tenho filhos jovens, 3 filhos jovens, que querem sair do país. Não querem mais viver neste país. Mas eu digo-lhes, fiquem, porque é cá que têm que lutar para pôr na rua os assaltantes que nos governam. Quanto ao assunto dos enfermeiros, eu acho revoltante. E o que está a acontecer com os enfermeiros está a acontecer também com os médicos. Porque este governo está ao serviço dos grandes agentes económicos, como os Melos, os Espíritos Santos, etc. Por exemplo, eu estou a telefonar para denunciar uma grande injustiça que se passa nesta zona de Lisboa. O Hospital de Loures é uma público-privada, mas que é inteiramente subsidiada pelo dinheiro dos contribuintes. Eu pergunto, porquê é que no Hospital de Loures os médicos e os enfermeiros têm subsídio de férias e de Natal e os que trabalham no público não têm? É uma grande injustiça. Maria da Conceição, obrigada também pela sua participação neste Opinião Pública de manhã de terça-feira. Vamos agora até ao Faial ouvir João Jorge. Bom dia. Bom dia, senhora jornalista. Bom dia ao senhor bastonário. Isto tem raízes muito mais fundas, tem raízes de anos, porque estas negociatas, estes engajamentos de trabalhos de empresas macacas ou satélites, que supostamente, se forem investigar, estas empresas pertencem a algum parente de algum governante, ou que já foi governante, ou coisa do género. Portanto, esta empresa de extrema-direita está-nos a fazer morrer à fome. Portanto, eu acho que mais vale lutar de pé, morrer de pé, do que morrer de fome. Este engajamento de enfermeiros é como quem contrata uma pessoa para colher morangos. E não é correto que um enfermeiro, que tem que ter o cérebro no seu sítio, vá com problemas psicológicos ou psiquiátricos atender a pessoas que estariam necessitadas do trabalho dele. Portanto, isto tem que acabar. Estes engajamentos têm que acabar porque ainda há dias Helena Roseta falou de um assunto deste que aconteceu aí há 8 ou 10 anos com 2 membros deste atual governo. Atenção, com 2 membros deste atual governo. Portanto, isto é um engajamento muito antigo e as empresas é que comem. Está a ver só... O engajamento foi feito por 8,5 €. Eles comem metade só por aquilo. Portanto, se tem dinheiro para contratar a 8,5 €, contratem a 8,5 € a hora, mas por 3 meses, por 6, por tempo que precisarem. Não é para fazer favores aos amigos.
Bom dia, muito obrigado a partir dos Açores. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ouvir a outra opinião da Madeira, mais concretamente do Funchal. Miguel Fonseca, muito bom dia. Muito bom dia. Portanto, eu gostaria de começar por lembrar aquele poema do Mayakovsky. Primeiro, levar os negros, não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levar alguns operários, mas eu também não me importei com isso. Eu também não era operário. Há muitos anos que eu prevejo esta situação. Quando eu olhava para as empresas, essas empresas contratavam empregados de limpeza, eu dizia, um dia vão chegar aos professores, porque eu sou professor e preocupava-me com isso. Estão a chegar aos médicos, estão a chegar aos enfermeiros, e eu não sou enfermeiro, nem sou médico, nem sou empregado de limpeza, mas obviamente estou preocupado. Porque é assim o futuro, se nós nada fizermos. Isto insere-se em vários movimentos. Olha, o movimento de transferência dos rendimentos do trabalho para o capital, que eu ainda hoje, ou ainda ontem, lembrou o secretário-geral do Partido Comunista. Isto insere-se, isto faz parte daquilo que são, muitas vezes, felizmente que temos muito bons empresários, mas estes são os empresários que nós temos. Quer dizer, não há outros setores onde se possam aplicar e criar riqueza para o país, para consumo interno e exportação. Repara, o que é que estes empresários criam? Estes empresários vendem mão de obra qualificada, neste caso, e, portanto, não criam riqueza para o país. E, portanto, é preciso tomar medidas que os partidos de esquerda, que se dizem de esquerda, que tomem medidas legislativas. Por exemplo, a pessoa que acabou de falar antes deu uma ideia muito interessante que aperfeiçoa aquilo que eu já pensava. Portanto, é preciso dizer que a trabalho igual, e aliás o vosso convidado já falou, conforme diz a Constituição, é trabalho igual, salário igual. E, portanto, essas empresas, ou era proibido que o Estado, sobretudo tratando-se de um setor tão sensível como a saúde, porque trata-se de vidas de pessoas, essas pessoas são tratadas, quer sejam médicos, quer sejam enfermeiros, quer sejam professores, quer sejam jornalistas. Os jornalistas devem estar atentos porque este é o futuro de todos nós. Essas pessoas, o Estado não devia poder contratar com estas empresas de serviços, porque isto é um atentado à saúde pública. Depois, como eu estava a dizer, trabalho igual, salário igual, portanto, essas empresas não poderiam, efetivamente, contratar, oferecer, vender pessoas que fossem em valores diferentes daquilo que está para o setor dos jornalistas, para o setor dos enfermeiros, para o setor dos professores, para o setor dos médicos. Miguel Fonseca, creio que ficou clara a sua opinião. Muito obrigada também pelo contributo que deu a este programa. Agora vamos ouvir a opinião de um enfermeiro. O João Eusébio está a ver-nos na Covilhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia ao enfermeiro Germano Couto. Eu estou completamente revoltado e indignado com esta história da contratação dos enfermeiros por estes valores tão baixos. É uma história que não começou agora. Já há alguns anos atrás eu prestava cuidados num estabelecimento prisional, que também foi passado para empresas de subcontratação, que me contactou na altura e ofereceram um valor completamente ridículo que eu recusei. Como trabalho no setor público, não sou enfermeiro há 2 dias, já sou há 25 anos, felizmente por enquanto não estou nesta situação, não sei o que é que o futuro me reservará, mas não aceitei. Gostava que os colegas, na medida do possível, como é óbvio, não aceitassem estas condições, porque são inumanas, são humilhantes para a classe. Gostava também que todas as organizações representativas da classe unissem os seus esforços, esquecessem as divergências e lutassem em conjunto com os enfermeiros. E, se for preciso ir para a luta, estou completamente disponível, incondicionalmente, para o que for preciso. João Eusébio, muito obrigada pela... Sim, diga. Para concluir. Era só. Obrigado. Obrigada, João Eusébio, também por ter contribuído para esta opinião pública. Eu vou retomar a conversa com o nosso convidado, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Germano Couto, precisamente por esta questão que trouxe aqui o nosso convidado, que é enfermeiro de profissão. Colocou uma questão interessante, porque apelou aos colegas de profissão que dentro dos possíveis não aceitem estas condições que são oferecidas. E o que eu lhe pergunto é o que é que acontece aos locais, o que acontece na prática, nos locais onde estes enfermeiros deveriam estar a exercer e, por a razão que todos conhecemos, eventualmente rejeitarem estas propostas.
Olha, acontece algo de grave, que é a população deixa de ter resposta às suas necessidades. Eu relembro que neste momento imensos colegas que estão a ser contatados nestas condições já rejeitaram. E, portanto, alguns centros de saúde neste momento não estão a ter respostas ou então estão a ter respostas precárias. E, portanto, preocupa-me imenso, embora eu compreenda que os colegas não aceitem estas condições e até, conforme disse o colega João Eusébio, eu apelo enquanto bastonária que não aceitem estas condições com falta de dignidade, acima de tudo porque põem em causa a qualidade e a segurança. Mas já tem conhecimento de casos de pessoas que aceitaram estes valores? Claro que sim. Repare, há colegas que acabam por aceitar por várias razões e é perfeitamente compreensível. Não tem outra alternativa? Não tem outra alternativa, quer do ponto de vista económico. Foram realmente um investimento de 4 anos, quer deles ou dos seus pais e dos seus familiares, e sentem-se na obrigação de aceitar. Por outro lado, têm as suas vidas, como qualquer cidadão, como foi dito aqui há pouco, a cumprir. E também existe um aspecto fundamental, que é realmente a responsabilidade que estes enfermeiros têm de não perder competências. Eu relembro que a enfermagem não pode estar um dia sem prestar cuidados. Isto é como o pianista. Eu lembro perfeitamente do Pedro Brumester dizer que um dia sem tocar piano, o piano sentia ciúmes. Era esta a expressão que ele utilizava. E, na verdade, um enfermeiro sem prestar cuidados perde competências diariamente. E, portanto, depois é um perigo para a sociedade, para o cidadão que recebe cuidados. Portanto, o enfermeiro tem que estar a prestar cuidados e, por isso, é que, de uma forma responsável, o enfermeiro ou aceita estas condições ou então emigra. Porque, felizmente, os outros países da Europa, acima de tudo, estão interessados na mão de obra portuguesa porque é qualificada. É reconhecida. Inclusivamente, há empresas que vêm propositadamente a Portugal, ministérios, inclusivamente. Eu recordo que o último ministério que veio a Portugal foi dos Emirados Árabes Unidos, reunir com várias entidades, inclusivamente com a Ordem dos Enfermeiros, no sentido de contratar enfermeiros para os seus países, porque reconhecem que os enfermeiros portugueses são dos mais bem preparados do mundo. Infelizmente, Portugal continua a formar enfermeiros, não os contrata, deixa-os sair a custo zero, e temos, inclusivamente, casos de países em que estão a fechar escolas de enfermagem, porque é mais barato ir buscar enfermeiros já formados a Portugal a custo zero. Portanto, é lamentável. Queria também focar uma outra questão que o nosso telespectador, Rui Oliveira, trouxe aqui à opinião pública, e ele mostrou-se bastante indignado com uma frase que o Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Evaldo Tejo, disse, que foi: estes valores são oferecidos porque temos que adjudicar pelo preço mais baixo, como se estivesse a falar de obras e não de pessoas, não de enfermeiros que têm como profissão cuidar de outras pessoas. E ele perguntar que comentário é que lhe merece quando houve responsáveis dizer que, ao serem oferecidos estes valores, 3,96 € por hora aos enfermeiros, está-se a zelar pelo dinheiro dos contribuintes. De forma alguma. Exatamente o contrário. Ou seja, quando o único critério é o critério económico, é o preço, está-se a esquecer que estes profissionais têm que ser também escolhidos de acordo com outros critérios. De acordo com a sua competência, com o seu trajeto profissional, com a sua experiência, no fundo, com as suas mais-valias em determinada área de intervenção, sejam recém-licenciados ou não. E, portanto, não pode ser o preço, o fator económico, o aspecto ponderativo com maior relevo. De forma alguma. Tem que ser um dos aspectos, com certeza que sim, mas não pode ser o único. Ora, neste caso foi o único. Isto torna gravíssimo esta situação, torna que este concurso seja uma fraude para Portugal, seja uma vergonha para os portugueses. Infelizmente não é só na área da enfermagem, como disse também um telespectador, que isto se passa, existem já noutras áreas. E, portanto, o perigo da subcontratação é este. Portanto, haja responsabilidade por parte dos nossos governantes de assumir realmente aquilo que prometeram aos portugueses em momento eleitoral. Haja essa responsabilidade. Se querem um país que cresça, esse país tem que crescer com a ajuda de todos. Não é apenas para alguns. E que mudanças é que, na prática, deveriam existir na forma como são feitos os atuais concursos? Bom, para já não deveria, de forma alguma, haver prestação de serviços na área de enfermagem. Portanto, como já disse, a enfermagem não se faz à peça. Tem que haver contratação. A contratação obriga a um conjunto de regras que não são plasmadas na prestação de serviços. Ou seja, o que está a dizer é que esta mediação que existe aqui por parte das empresas não deveria existir? De forma alguma, até porque isto acaba por ser ilegal. Isto é uma fraude, porque assim, uma prestação de serviços não pode estar subordinada, por exemplo, à hierarquia, não tem horário fixo, não tem descanso semanal e tudo que está plasmado no contrato que estes enfermeiros vão assinar. Existe estes critérios todos. Portanto, isto não é uma prestação de serviços, isto é um contrato, ponto final. E, portanto, existem realmente um conjunto de critérios que deviam ser tomados em conta por estas medidas do ponto de vista de gestão governamental
seja de índole nacional ao nível do Governo ou de índole regional ao nível da ARS ou dos hospitais, e que devem ter em linha de conta, acima de tudo, as necessidades da população. Há falta de enfermeiros em Portugal, há falta de enfermeiros nos cuidados de saúde primários. Só em Lisboa e Vale do Tejo faltam 4.800 enfermeiros, de acordo com os últimos números. 4.800 enfermeiros. Isto quer dizer que há milhares e milhares de horas de cuidados de enfermagem que não estão a ser prestados, ou então estão a ser prestados de uma forma insuficiente, e quem padece é a população. Temos que mudar o paradigma da saúde em Portugal. Temos que aumentar o número de enfermeiros que existe a prestar cuidados, para que outros profissionais que existem em paralelo possam intervir nas suas áreas próprias e não fiquem subjugados à falta de enfermeiros. Porque acaba por haver aqui um conjunto de matérias que estão a ser trabalhadas de uma forma incorreta entre as várias profissões, com zonas cinzentas. Portanto, isto era muito fácil de esclarecer se houvesse realmente o número adequado de enfermeiros a exercer em Portugal. Portanto, neste momento, a Ordem dos Enfermeiros tem um conjunto de medidas que espera tomar, querem a título pessoal da Ordem individual, quer em conjunto com outras estruturas, nomeadamente sindicatos e associações, quer junto do Governo, quer junto do Sr. Presidente da República, porque é quem é responsável ao máximo pelo país, e, portanto, a Ordem dos Enfermeiros irá tomar as medidas que estão ao seu alcance para que esta e outras situações análogas desapareçam. Essas medidas vão passar na prática porquê? Olha, o primeiro aspecto que vamos solicitar é de imediato ao Sr. Ministro da Saúde que tenha uma atitude incisiva relativamente a este caso. Responsabilize quem tem que responsabilizar, seja de que forma for. Mas a Ordem já entrou em contacto com o Ministério da Saúde? A Ordem dos Enfermeiros enviou neste momento um ofício ao Sr. Ministro a solicitar uma reunião de emergência, que presumo que será de imediato correspondida. Pelo diálogo que eu tenho tido com o Ministro da Saúde, penso que é uma pessoa que está sensível a estas matérias. Eu até sou capaz de dizer que o Ministro da Saúde desconhece de uma forma verdadeira este assunto, infelizmente. Porque as administrações regionais têm a sua autonomia e, portanto, não estão subjugados diretamente ao Ministério da Saúde, e espero sinceramente que o Ministro da Saúde tenha uma intervenção rígida neste aspecto. Ele já tem demonstrado que está empenhado em resolver algumas questões da saúde em Portugal. Questões que têm sido realmente afastadas da opinião pública por interesses. E ele tem tido esse tipo de intervenção. Portanto, eu espero que esta situação esteja resolvida antes da reunião. Seja como for, a reunião vai ser necessária para que possamos estabelecer um conjunto de medidas estratégicas para o futuro da saúde em Portugal. O Sr. Ministro já demonstrou que conta com os enfermeiros para o planeamento da saúde em Portugal, coisa que tem sido muita teoria nas últimas décadas, muita teoria e pouca prática. E, portanto, os enfermeiros estão disponíveis para integrar tudo que seja planeamento em saúde, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista tático ou operacional. Mas, recordo, os enfermeiros, quando estão interessados em trabalhar, mostram resultados. O exemplo mais vincado que existe em Portugal é o nosso Plano Nacional de Vacinação, que foi considerado há 2 anos o melhor plano de vacinação do mundo em termos de implementação. Quem é que implementa? São os enfermeiros. Claro que há outros profissionais por trás, com certeza que sim, mas quem realmente operacionaliza são os enfermeiros. Vamos dar voz novamente aos telespectadores da SIC Notícias para que deem o seu contributo sobre o tema que estamos hoje a analisar e que tem a ver com a situação dos enfermeiros em Portugal e com os valores de salário que lhes são oferecidos. Ana Catarina Silva é funcionária pública, está a ver-nos em Coimbra. Bom dia. Bom dia, senhora entrevistadora e senhor bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Em primeiro lugar, eu queria fazer minhas as palavras do senhor Rui Oliveira e queria dizer o seguinte: é muito mau a situação que nós estamos a viver no nosso país. Pelo seguinte, eu e a minha família, cada vez que temos necessidade de recorrer a um serviço hospitalar, tenho muitíssimo bem a dizer dos enfermeiros de uma maneira geral. São pessoas que têm que ter, e mais neste momento que estamos a viver atualmente, são pessoas que se desdobram de uma maneira espetacular para conseguir atender todas as pessoas de uma forma muito humana. Porquê? Porque os recursos humanos são muito poucos para as necessidades que neste momento existem nos hospitais. Ora, muito bem, se neste momento estão a dar um vencimento, ou lhe querem dar este vencimento que estamos a ver, isto é pura e simplesmente desumano. Isto é descer às condições muitíssimo baixas. E
partindo deste pressuposto, eu faço aqui 2 perguntas que eu peço imensa desculpa, mas que acho que dá para perceber o que eu quero dizer. Eu pergunto o seguinte: quanto é que ganham alguns políticos que nem cursos têm, ou se os têm são fraudulentamente, e quanto é que eles ganham? Outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: os outros políticos que estão no ativo, neste momento, ou outros gerentes ou administradores de bancos de Portugal, de Caixa Geral de Depósitos e não sei o quê, quanto é que eles ganham? E se eles são seres humanos, como estes enfermeiros, como médicos, como professores, como outras pessoas quaisquer, e se essas pessoas, para eles, não há austeridade, é só para estas pessoas assim, que estão no terreno, no trabalho, e de quem todos nós necessitamos. Eles não podem viver sem os enfermeiros. Ou já se esqueceram disso? Ou eles têm dinheiro para ir ao público e receber, portanto, os cuidados médicos do privado. É assim, todos nós, neste momento, estamos a passar por uma crise muitíssimo grande. Eu, inclusivamente, também. Eu não posso ir ao público, tenho que ir ao privado. Eu não posso ir ao privado, tenho que ir ao público. E espero continuar a ser muitíssimo bem atendida, como tenho sido até aqui. Mas por este andamento, eu não vou culpar os enfermeiros se alguma vez eu for mal atendida, porque eles vão começar a ficar doentes com a situação que estão a ser vítimas. Agora, eu pergunto, será que os políticos não haveriam de ter cortes nos seus vencimentos, nos seus prémios mensais e também contribuírem um bocadinho para a austeridade do nosso povo e não serem os enfermeiros uma profissão tão digna? Só eles. Isto é um ordenado de miséria. Isto não há ninguém, isto contado no mundo, isto publicado nos jornais a nível mundial, isto é ridículo. Isto coloca-nos mal a nós, povo português. Ana Catarina Silva, ficaram então colocadas essas questões na opinião pública. Obrigada também por ter participado. Vamos avançar para dar voz também a outros telespectadores da SIC Notícias. Amélia Baião está a ver-nos no Barreiro. Bom dia. Sim, muito bom dia. Queria cumprimentar o painel da opinião pública e em especial ao Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, que penso que deve dizer qualquer coisa e ajudar estes jovens que terminaram os cursos e que foram, de alguma forma, ludibriados. Sim, estamos a ouvir. Assim, eu por acaso vou falar porque sou mãe de um jovem que terminou a enfermagem há 2 anos no Politécnico de Setúbal. E esteve contratado por estas empresas até 29 de junho de 2012. O meu filho ganhava 7,5 € a hora, com muita precariedade porque é um salário hora, trabalhar, os dias de semana e sem direito a férias, sem direito a pausas, sem direito a qualquer subsídio ao nível de desemprego inclusive. Portanto, o meu filho entrou neste mercado de trabalho ludibrioso em fevereiro de 2011 e manteve-se até dia 29 de junho de 2012. Isto não é uma prestação de serviços, isto são contratos de trabalho. É assim, estes jovens recorrem a este meio porque, inclusive, não conseguem entregar os seus currículos em nenhum hospital do nosso país. É assim, então, se temos enfermeiros a mais, se temos estes quadros a mais, que se fechem as faculdades, que se fechem as escolas de onde eles saem. Ou então nós estamos a formar os nossos jovens para irem para o exterior. É assim, um país que tem um sistema de educação e que depois não o utiliza, não é? Em proveito dos seus cidadãos, vamos formar os nossos jovens, vamos incentivar os nossos jovens a que tirem cursos e que se qualifiquem para ir para o mercado de trabalho exterior. Amélia Baião, muito obrigada também pela sua contribuição. Vamos agora ouvir a opinião de um estudante de enfermagem. Filipe Soares está a ver o programa em Lisboa. Filipe, enquanto estudante de enfermagem e ao deparar-se com notícias como esta que vieram a público ontem, que tem a ver com este salário que é oferecido aos enfermeiros, calculo que enquanto estudante de enfermagem as suas expectativas em relação à profissão não sejam nesta altura as melhores. Não, realmente não são as melhores e desde já gostaria de agradecer a oportunidade que me estou a dar para participar neste programa e numa breve apreciação vocacionada para o Sr. Bastonário devo agradecer os comentários que fez, que foram muito bem recebidos por toda a comunidade estudante de enfermagem.
Devo dizer que é uma vergonha, é completamente desumano, numa perspectiva ética, numa perspectiva de trabalhador, que um enfermeiro, com responsabilidades que acarreta, aliás, não tem qualquer nível de proteção a nível do trabalho, sente-se completamente desprotegido por toda a instituição, neste caso. Devo também dizer, vocacionado mais para os estudantes de enfermagem, que perspectivas é que nós ambicionamos para a nossa profissão. Começa-se a perceber, fora da comunidade dos enfermeiros, que parece-me uma profissão completamente descredibilizada. Quando nós, pelas próprias aprendizagens que temos, percebemos que nós somos realmente uns alicerces de todo o Sistema Nacional de Saúde, se quisermos assim. Somos nós que prestamos os primeiros cuidados às pessoas, somos nós que estamos sempre presentes na prestação de cuidados, somos nós que procuramos o conforto da pessoa. E, de certa forma, parecemos descredibilizados. Há recente tempo, o Dr. Miguel Sousa Tavares fez uma crítica, julgo também na SIC Notícias, e que foi bastante claro. Qual é a motivação dos enfermeiros em participar ativamente na resposta a problemas, a patologias, a necessidades da população? Portanto, eu só queria mesmo participar e dar aqui a minha opinião como estudante, em que isto é uma vergonha e espero bem que seja feita uma reformulação na perspectiva política e burocrática em relação à posição dos enfermeiros. Sr. Soares, muito obrigada por ter trazido essa perspectiva de um estudante de enfermagem a esta opinião pública. Vamos ouvir agora a opinião de um sindicalista, Fernando Guimarães, está a ver este programa na Suíça. Bom dia. Bom dia, Marisa. Fernando Guimarães está a ver este programa na Suíça. Bom dia. Bom dia, Marisa. Bom dia ao Sr. Bastonário e, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por me darem a oportunidade de participar na opinião pública. Eu sinto-me escandalizado, indignado, enquanto português, por ouvir um senhor dirigente de uma região de saúde dizer que fizeram isto a concurso por preço mais barato. Ora bem, vamos lá ver. A empresa de prestação de serviços é, em toda a Europa, considerada uma empresa de trabalho temporário, como aí uma senhora aqui o disse. E essa empresa tem que ganhar com a prestação de serviços. Portanto, o Estado está a pagar mais do dobro a essa empresa para contratar as pessoas a um preço de miséria. De miséria. Eu tenho uma proposta melhor e agora compreendo também melhor porque é que os hospitais suíços vão buscar enfermeiros a Portugal. Compreendo melhor porque eles são miseravelmente pagos e no estrangeiro podem ser melhor pagos. Eu tenho uma proposta. Porque é que o Governo não despede mesmo os ministros e o seu Primeiro-Ministro e põe-nos a trabalhar através de uma empresa de prestação de serviços? Se calhar, a empresa de prestação de serviços põe lá um Primeiro-Ministro melhor, um Ministro da Saúde melhor, pagando mais barato. Porque, de facto, o que a gente vê é que eles continuam todos bem a ganhar milhares e milhares de euros e procuram vender enfermeiros como se fossem gado. Desculpa a expressão, eu não quero ofender os enfermeiros, antes pelo contrário. Mas procuram vendê-los como gado na feira do gado. Quanto é que dás por esta cabeça? Quanto é que dás por aquela cabeça? Quanto é que dás por outra cabeça? Vamos lá acabar com isto. O povo português tem que tomar consciência de que este governo, fundamentalmente, está a fazer uma coisa que vai levar a muito em breve o povo se revolte e os ponha fora a todos. Espero bem que não seja, pode mandar para Cabo Verde, como o outro senhor que roubou o VPN e está em Cabo Verde. Espero bem que não. Mas... Fernando Guimarães, ficou registada a sua indignação nesta opinião pública. Obrigada também por ter participado. Vamos agora ouvir a opinião de dois enfermeiros e o programa está quase perto do fim, portanto eu peço aos nossos próximos dois telespectadores que são enfermeiros, precisamente, que sejam o mais breve possível na intervenção que vão fazer. Joana Mestre, fala-nos do Funchal. Bom dia. Olá, muito bom dia. Olha, falo do Seixal. Fica então feita a retificação. Sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Bastonário da Ordem dos Enfermeiros por estar aí a dar a cara por todos nós. Eu sou uma das enfermeiras que...
NR, junto dos cobradores de impostos, contratem-nos a 3 euros a hora para ver o resultado que isto vai dar. João Oliveira, muito obrigada também por ter participado. O programa está quase a terminar. Ainda vou ter de ouvir o nosso convidado e pedi ainda para ouvirmos mais uma contribuição. Luís Elias é um enfermeiro reformado, está a ver-nos de Coimbra. Por favor, pedi-lhe para ser o mais breve conseguir. Bom dia. Muito bom dia para si, muito bom dia para o Sr. Bastonário. Que os enfermeiros são a profissão mais nobre do mundo. Que os enfermeiros, de facto, passam 24 horas com os doentes, todos já sabemos, ou eu espero que os portugueses todos saibam, porque, de uma maneira geral, todos os portugueses ou já precisaram, ou os seus... todos nós precisamos, porque todos nós nascemos em Portugal, logo precisamos dos enfermeiros. E aí não temos dúvidas nenhuma. O grande problema é, de facto, e este é que é o nuclear, é este governo, estes neoliberais, que de facto estão pura e simplesmente empenhados em destruir tudo o que é o social do nosso país. Luís Elias, infelizmente não temos mais tempo, temos de terminar esta sua participação. Eu agradeço a todos os telespectadores da SIC Notícias que ligaram para participar, também aos que tentaram ligar, mas infelizmente não houve tempo de participarem no programa. Temos menos de um minuto, pedi-lhe uma nota final antes de terminarmos esta opinião pública. Olha, depois de ouvir todos os desabafos, que foram todos realmente com mágoa que os ouvi, e certamente que os portugueses que desabafaram, quer sejam profissionais de enfermagem, quer não sejam, têm algo em comum, que é vergonha pelo momento atual das políticas que estamos a viver, nomeadamente na área da saúde. E, portanto, o meu comentário final é que nós ainda vamos a tempo. Como disse uma telespectadora, eu acredito no meu país também, e o acreditar é que haja realmente uma mudança de comportamento por parte dos políticos, dos gestores, que têm responsabilidades também, na assunção das suas responsabilidades. E espero sinceramente que esta mudança possa acontecer mais rápido do que o que todos esperamos, porque normalmente em Portugal as coisas demoram muito tempo a acontecer, quando não há interesse em que elas aconteçam. E, portanto, esta é a minha mensagem final, é que acredito em Portugal, acredito que os políticos, quando assumem as suas responsabilidades, assumem-nas de boa fé, quero acreditar nisso, e que esta situação possa ser seja revertida de imediato. Germano Couto, muito obrigada mais uma vez pela participação nesta opinião pública. No inquérito telefónico desta manhã, terça-feira, perguntámos se acha que o Estado deve subcontratar os enfermeiros. Só 3% dos telespectadores acha que sim, a grande maioria, 97%, entende que os enfermeiros não devem ser contratados desta forma. Termina aqui a opinião pública. Já a seguir, a Marta Atalaya atualiza toda a informação que marca esta terça-feira. Bom dia. Faça as contas e